Meu irmão e minha irmã, bem-vindos ao meu canal. Eu sou seu irmão em Cristo, Evandro Moretti, e o tema do vídeo de hoje é relacionamento religioso abusivo. Eu vou citar aqui algumas características, alguns sinais que demonstram um ambiente nocivo, que mais está atrapalhando as pessoas do que as ajudando. Embora muitos desses lugares usam a Bíblia, usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus, mas não passam de cartilhas e regras religiosas que são trazidas do mais profundo da mente dos fundadores dessas denominações à tona, a fim de serem cumpridas pelas pessoas enquanto elas são presas em todos esses sistemas, nessas amarras, e muitas vezes ficam anos ali acreditando que se burlarem, se romperem, se saírem deste lugar serão amaldiçoadas. Eu sugiro que, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Este é o canal da Fé Cristã com Bom Senso, tá? Aqui a gente traz o Evangelho de Jesus com leveza, sem as manipulações e as enganações do sistema religioso, principalmente o gospel, tá? Eu fui, por muitos anos, uma pessoa ligada intimamente ao sistema denominacional religioso, tá? Eu fui membro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, fui líder de jovens, fui palestrante de casais, tudo que você imagina eu fui. Conheço gente boa em todos os lugares, muitas pessoas que ainda estão no sistema, têm boas intenções, mas cumprem, tá, desmedidamente uma série de regras que, na verdade, as prejudica, e quando você vai tocar no assunto, elas ficam furiosas, elas pensam que você seja um dos inimigos de Deus, apenas por estar questionando uma situação que não veio do Evangelho, mas elas seguem cegamente como se fosse, tá? Então nós vamos falar aqui uma relação de coisas que identificam um ambiente prejudicial, um ambiente nocivo, um relacionamento religioso abusivo. Tá? Vamos lá? Então, primeiro ponto, proibições. Lugares com muitas proibições. Proíbem determinado tipo de roupa, determinado tipo de cabelo, proíbem algumas amizades, proíbem a sua liberdade de ir e vir, tá? Você tem que pedir para ir em algum lugar, proíbem relacionamentos. Você não pode se relacionar, criar um vínculo de amizade ou namorar com quem não seja daquele ambiente religioso, ainda que não seja de forma aberta ou escancarada. Você sabe que naquele ambiente é totalmente proibido, e se você romper com uma dessas regras, se você burlar uma dessas regras, dessas cartilhas, você vai ficar mal visto. Então, nos círculos que acontecem, que ocorrem dentro dessas denominações, a pessoa que descumpre uma dessas regras, que são as proibições que vieram da cabeça deles, fica mal vista, tá? E isso não é do Evangelho. Então, se você frequenta um ambiente ou você segue um mentor religioso, independentemente qual o nome que ele usa, ou o título que ele usa, se é pastor, bispo, ancião, apóstolo, que ele vive proibindo as pessoas de uma série de coisas, usando o texto das Escrituras, tá? Abra os seus olhos, porque esse ambiente pode estar prejudicando você. Na maioria das vezes está prejudicando as pessoas, tá? Segundo ponto, chantagem e ameaça. Se você frequenta um lugar em que o líder religioso, os mentores daquele lugar, usam muita chantagem e ameaça, tá? E deixa eu explicar para você como funciona essa questão da chantagem. Você está há algum tempo ali e desenvolve alguma função. Você tem algum talento para cantar, você tem algum talento de oratória, você é um líder de grupo, você é um líder de jovens, você trabalha no ministério infantil, tá? Então você gosta muito, você ama muito fazer aquilo. Você ama muito aquela oportunidade que lhe deram. A chantagem, a ameaça ocorre em nome disso que você gosta de fazer, tá? Então o que eles costumam fazer? Se você tem uma função a qual você ama muito, tá? Eles dizem que aquilo é a obra de Deus e que você tem uma chamada para realizar. Enfeitam aquele ato voluntário que você faz. Não passa de um ato voluntário que você pode fazer mesmo que não esteja preso a um sistema. Se você gosta de cuidar de criança, tem outras maneiras de fazer isso. Se você gosta de cantar, tem outras maneiras de fazer isso. Se você gosta de trabalhar com jovens, também. Mas eles fazem parecer que o lugar onde você deve exercer aquela função é naquele ambiente. Onde que entra a ameaça? Eles dizem que se você parar de fazer, se você não conseguir fazer, você está sendo uma pessoa que colocou a mão no arado e olhou para trás. É desse jeito. Usam textos bíblicos,
Tá? Ó, esse irmão está voltando atrás, esse irmão está fazendo a obra de Deus relaxadamente, esse irmão não está fazendo as coisas do jeito que Deus quer que ela faça. Então essas ameaças levam muitas pessoas até mesmo a entrarem em crise depressiva dentro da igreja. Tá? Tem gente que não consegue falar não para o líder religioso. Toda a função que ele chama para fazer, a pessoa encara. Tá atrapalhando todo o ambiente da pessoa no lar. Está atrapalhando o convívio com o esposo, com a esposa, com os vizinhos, não vai mais em festa doméstica, tá? Não comparece mais aos lazeres tão necessários a todos os seres humanos, porque tudo que o pastor, que o mentor dá para essa pessoa fazer, como se fosse a obra de Deus, ela diz sim. Eu quero dizer para você, ali em Colossenses capítulo 2, versículo 8, está escrito: ninguém faça de você uma presa. Tá? Então entenda uma coisa, Jesus não fundou nenhuma denominação e nem nenhuma religião, e obra de Deus não tem nada a ver com fazer coisas num segmento fechado religioso. A obra de Deus é a vida, é crer em Cristo e fazer o que Ele ensinou no dia a dia, é a prática que você incorpora no seu ser, você coloca na prática aquilo que Jesus ensinou, e para isso você não precisa pertencer a nenhuma denominação. Não estou dizendo aqui que Deus vai condenar e vai mandar para o inferno as pessoas que são de denominação. Não. O que eu estou dizendo para você é que você avalie o ambiente em que você está inserido. Porque muitos desses lugares que usam o nome de Deus estão, na verdade, manipulando pessoas, prejudicando pessoas, se assenhorando de pessoas. E Jesus não veio para que isso acontecesse. Tá? Então chantagem acontece com quem ocupa alguma função e eles dizem, ó, você tem que ocupar, porque se você deixar de ocupar, alguma coisa ruim vai acontecer. Deus vai estar se entristecendo com você. E isso leva muitas pessoas a abraçarem coisas que elas não podem abraçar, fazerem coisas que elas não deveriam estar fazendo, porque ela tem outras coisas para cuidar. Tá? Mas ela não consegue dizer não exatamente por causa dessas chantagens que ocorrem em um relacionamento religioso abusivo, tá bom? Uma outra situação aqui, ó, falta de transparência, falta de diálogo sobre as finanças. Se você frequenta um ambiente religioso que não tem transparência no diálogo financeiro, saiba que você que ajuda a financiar tudo aquilo, mas você não sabe para onde está indo aquela grana. E se alguém ousa a perguntar, eles desconversam, eles não dizem, não tem no mural, não tem uma prestação de contas mensal, então eles não têm um diálogo, uma transparência, não tem diante do povo, tá? Porque é o povo que financia, mas eles não têm essa conversa. Tá? Então você está diante de um lugar que precisa do seu dinheiro para se manter de pé, mas você não sabe para onde está indo. E às vezes as pessoas até dizem o seguinte, olha, faça a obra de Deus, doe, faça as suas doações, sem se importar em onde está sendo aplicado o dinheiro. Muito errado, porque muito desse dinheiro, em muitos lugares, tá, está servindo para patrocinar a vida luxuosa de muitos líderes que vivem um padrão diferente do seu, tá, e que Jesus não chamou para ser assim. A vida do pastor, a vida do mentor no evangelho é sempre modesta, mas tem gente que está se utilizando do meio cristão para enriquecer as custas do povo em ambientes em que não há prestação de contas, tá? Não tem esse diálogo financeiro e esse lugar é abusivo, tá certo? Então vamos lá. Uma outra característica de um ambiente nocivo, tá? Obrigatoriedades. Existem lugares em que a obrigatoriedade é extremamente prejudicial. Tá? Eles te obrigam a um número de vezes de estar presente nas reuniões. Principalmente se você é voluntário em alguma situação, você é obrigado a se submeter a um monte de coisa. O dízimo, eles dizem que é obrigatório. Em muitos lugares a primícia é obrigatória. Em muitos lugares o famoso encontro face a face com Deus é obrigatório, tá? Que é um dia ou outro, tá, no ano. Em alguns lugares eles fazem 3 ou 4 encontros anuais e muitas vezes obrigam as pessoas a estar lá. Eu converso com gente que diz o seguinte, não, eles não obrigam, é voluntário, mas no ambiente, para quem convive, sabe muito bem que você não pode dizer não. Porque se você dizer não, um monte de situações internas acontecem. Tá? Você fica mal visto diante dos irmãos. E o ser humano é social. Se ele sente que está perdendo o convívio social, ele se submete. Infelizmente, não era para ser assim, mas infelizmente é assim que tem sido. Tá? Então existem proibições.
proibições em relação a tudo, tá? Existem obrigatoriedades em relação a tudo que você imagina. Tem gente que é obrigado a comparecer a reunião de obreiro, tem gente que é obrigado a ajudar, aniversário do pastor, tem gente que é obrigado a dar o dízimo, senão não é considerado um irmão, e por aí vai, uma série de obrigatoriedades, tá certo? Isso não é do evangelho, isso é relacionamento religioso abusivo, tá? Uma outra característica, separatismo. Um ambiente que há separatismo, só ali vai para o céu. Só o batismo dali é o que é o correto. Somente a doutrina dali é que é a certa. Pessoas que seguem um outro tipo de doutrina vão para o inferno. Pessoas que fazem de um outro modo estão condenadas por Deus. É o separatismo, tá? Não tem respeito com quem pensa diferente. É perfeitamente normal a pessoa ter um pensamento diferente do seu. Tá? É perfeitamente normal uma pessoa pensar de uma maneira que você não pensa. Agora o problema é que em muitos desses ambientes religiosos, quem pensa diferente do grupo é considerado uma pessoa condenada, perdida, endiabrada, é considerado uma pessoa rebelde, tá certo? E infelizmente lugares assim está cheio de pessoas que se consideram superiores às outras apenas por frequentarem ali. Elas dizem, eu tenho um batismo que salva. Elas dizem, eu estou num ambiente que salva. Como se o ambiente salvasse. Como se o batismo salvasse. Como se a frequência àquele ambiente salvasse. Meu irmão, quem salva é Jesus. E Jesus salva sem precisar do batismo na água. Jesus salva sem precisar frequentar um lugar. Jesus salva por sua graça. Ir a um lugar não significa ir à igreja, porque a igreja é você. Mas as pessoas, ao longo da história, têm transformado um local de culto e mudado aquele nome de local, de lugar, e dado o nome de igreja de Deus. Não, a igreja de Deus é gente, tá certo? Então, em muitos lugares existe esse separatismo, tá? Esse separatismo condenatório. O que é o separatismo condenatório? Ele até sabe que tem gente boa de Deus em outros lugares, tá? Mas só pelo simples fato daquela pessoa não estar no mesmo segmento religioso, para eles vai para o inferno. E eles encorajam muitas vezes a ganhar aquela pessoa para o grupo, tá? Aquela história de ganhar alma para Jesus ou fazer o movimento crescer, e na verdade o que estão fazendo é prosélitos. O que eles estão fazendo é multiplicando pessoas que pensam semelhante a eles. Estão multiplicando robôs. Estão multiplicando gente que não pensa, tá? Deus nos deu o cérebro para pensarmos. Se você frequenta um lugar onde existe essa separação, onde as pessoas associam a graça de Deus ao ambiente, pelo amor de Cristo, faça a sua ruptura o mais rápido possível. Esse ambiente está te prejudicando, tá? A graça de Deus é muito maior do que uma caixa religiosa, tá certo? Então vamos lá. Uma outra coisa que eles utilizam muito em um ambiente religioso abusivo, o medo. Eles usam muito a frase, se você fazer determinada coisa, que venha ferir as regras deste local, Deus pode pesar a mão. Ele sempre tem um testemunho, uma história de alguém que descumpriu alguma regra e veio uma doença sobre ela. Que descumpriu alguma regra daquele sistema e a pessoa morreu de uma forma desastrosa. Tá? É a imposição do medo. Jesus está longe de todas essas coisas que eu acabei de mencionar para você. Tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês, tá? As proibições, as chantagens, as ameaças, as faltas de transparências ou de prestação de contas, as obrigatoriedades, os separatismos, os medos, tá? Sem contar outras coisas que a gente podia estar falando aqui, como por exemplo, o uso do espaço religioso para fazer promoções de políticos, que muitas vezes o cara, o mentor, né, o líder daquele ambiente vende o espaço, tá, para fazer propaganda política. Ele fecha com o candidato e aí naqueles períodos eleitorais o ambiente fica até sem o pouco de evangelho que tinha, ainda acaba, porque o ambiente vira um espaço de, vocês sabem, né, comício partidário. Quem já viveu uma situação assim sabe do que eu estou falando. Então, gente, povo de Deus, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado você a identificar. Talvez você esteja num lugar que não tem
todas essas coisas, mas uma e outra tem. Então abra os seus olhos. Ah, mas se eu sair de lá, alguma coisa ruim vai acontecer? Não. Ah, mas se eu continuar lá, Deus vai me condenar? Não, você é livre, Deus não vai condenar você. O que vai acontecer é você que abriu já o seu entendimento, vai sofrer mentalmente, emocionalmente, ao ver tantas coisas erradas acontecendo naquele lugar, tá certo? Então eu espero ter ajudado você.